Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a titulação ácido-base. Uma das reações mais comuns da química é a reação de neutralização ácido-base. A gente diz que um ácido reage com uma base para produzir sal mais água. Bom, segundo Arrhenius, ácido é toda espécie que tem H+, e base é toda espécie que tem OH-. Então, sempre que eu tiver a neutralização de um ácido com uma base, o H+ e o OH- vira água, então eu tenho sempre a produção de água e um sal correspondente, que vai depender do ácido e da base em questão. O cátion sempre vem da base e o ânion sempre vem do ácido. Veja um exemplo aqui, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Se eu coloco os dois para reagir, um neutraliza o outro da seguinte maneira. O H do ácido mais o OH da base formam a água, isso sempre. Independente de quem é o ácido ou a base, a neutralização sempre tem a formação dessa água. E nesse caso, o ânion sempre vem do ácido, é o cloreto. E o cátion sempre vem da base, é o sódio. Então, o sódio mais o cloro vai formar o sal correspondente. Lembrando sempre que a representação de um sal, o cátion vem primeiro e o ânion vem depois. Então, esse é o cloreto de sódio. A titulação ácido-base, ela é um processo em que se mistura uma solução de concentração conhecida, que a gente chama de solução padrão, que tanto pode ser do ácido ou da base, com uma outra solução de concentração desconhecida, é aquela que eu quero determinar. Tá? Então, se eu conheço a concentração do ácido, eu determino a da base, que é desconhecida. Ou vice-versa, se eu conheço a da base, eu determino a do ácido. Então, a titulação ácido e base é o processo em que se mistura uma solução de concentração conhecida, que a gente chama de solução padrão, que tanto pode ser o ácido ou a base. Tá? Que eu tenho? Se eu tenho um ácido de concentração desconhecida, eu uso uma base de concentração conhecida para determinar essa concentração. Se ao contrário, eu tenho uma base de concentração desconhecida, eu uso um ácido de concentração conhecida para determinar essa concentração. O equipamento de laboratório típico para a gente fazer uma titulação ácido-base é essa daqui. Ó. Eu tenho um suporte universal, com essa haste aqui, aonde eu tenho uma garra para prender essa bureta, que é uma vidraria que a gente tem, que tem um volume conhecido, normalmente de 25 ml, com uma torneira aqui que a gente pode manusear. Um Erlenmeyer, aonde vai ficar a solução desconhecida. E eu preencho essa bureta aqui com uma solução de concentração conhecida. Basicamente é esse o equipamento que a gente tem. Então, aqui, na bureta, o volume da solução de concentração conhecida é adicionado aqui. Em laboratório a gente aprende como é que faz o preenchimento adequado dessa bureta com o volume que a gente vai colocar aqui, toda a graduação, como é que a gente faz o manuseio. Tá? E nesse Erlenmeyer a gente coloca a solução de concentração desconhecida. O que a gente faz? Usa essa vidraria aqui que a gente chama de pipeta, isso é uma pera para a gente fazer a sucção de uma solução adequada. Essas pipetas aqui, elas têm um volume característico. Então, normalmente, em titulações, a gente usa uma pipeta de 20 ml, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da solução. Então, eu faço a sucção desta solução num vidro onde ela se encontra e venho e transfiro aqui para o Erlenmeyer. Tá? Aí depois eu venho para fazer a titulação. Então,
No procedimento, o que acontece? Ao abrir essa torneira aqui da bureta, né, a solução de concentração conhecida, que está aqui na bureta, ela começa a ser gotejada. Né? Gotas vão caindo aqui, a gente, né, com o traquejo de fazer a titulação, a gente, né, torna adequado aqui qual que é o ritmo que a gente tem que ir colocando, né, de volume dessa solução. Tá? Essa daqui, através, né, da bureta, vem aqui, é adicionado no Erlen, de concentração desconhecida. E à medida que esta solução vai sendo gotejada, a solução do titulado vai sendo neutralizada. O que acontece? Vamos supor que nessa titulação que eu estou fazendo, a concentração desconhecida é de um ácido. Comum, né? Às vezes um vinagre que você quer determinar o teor de acidez do vinagre. Então, você tem aqui um excesso, né, de hidrogênios do cátion H+. E na bureta, né, você tem a base. Então, à medida que você vai gotejando a solução da base, o que vai acontecendo? Essa hidroxila da base vai interagindo com o H+ do ácido que está aqui e vai produzindo a água. Quer dizer, um neutraliza o outro. Esse H do ácido mais a hidroxila da base acabam formando a água. E esse processo vai acontecendo. Cada gota, né, que é adicionada na solução do Erlen vai neutralizando. Se aqui é um meio ácido, o pH é bem baixo. Então, na medida que isso vai acontecendo, o pH vai subindo. Tá? Sei lá, era 1, 2, então vai subindo para 3, 4 e assim por diante. Quando a quantidade de OH- for suficiente para neutralizar todo o H+ da solução, a mesma fica então com pH 7, que é típico de quando eu tenho a concentração de H+ igual à concentração de OH-. Quando eu tenho isso, eu tenho uma solução o quê? Neutra. Neste ponto, a titulação chega ao fim. Mas como saber, né, que essa solução, né, foi neutralizada, que a titulação chegou ao fim? Porque são soluções incolores, né? Você tem aqui uma solução incolor da base e aqui também uma solução incolor do ácido, normalmente. A gente tem, né, em alguns laboratórios mais bem equipados, o que a gente chama de pH-metro, que é um equipamento que mede o pH. Então, se você adiciona aqui, né, o pH-metro, você pode ir acompanhando a mudança de pH. Vamos supor que aqui no começo era pH 1, né? Você vai fazendo a neutralização, ele vai subindo, o pH-metro vai acusando, né, o valor de pH. A hora que chega em 7, você sabe que a reação chegou ao fim. Outra maneira, né, que a gente tem, mais comum, né, em laboratórios não tão bem equipados, é o uso de um indicador. O indicador é uma espécie que muda de cor conforme o pH. O indicador mais comum que a gente tem para essas reações de neutralização, né, titulação ácido-base, é a fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador para esse tipo de titulação. Eu adiciono de 3 a 4 gotas de uma solução, né, de fenolftaleína aqui no titulado. Tá? Então, o que acontece? Se o meio for básico, né, a coloração da solução fica, né, um rosa, um avermelhado bem intenso. E se for ácido, né, fica incolor. Né? Então, essa discrepante mudança de cor aqui, né, é um indicativo do pH para a gente. A fenolftaleína tem essa estrutura química aqui. Então, se ela tiver essa estrutura aqui, ela é rosa, é um equilíbrio. Se ela tiver predominância dessa estrutura aqui, ela é incolor. Existem outros tipos de indicadores, né, comerciais e não. Um comercial bastante usado é esse que a gente chama de titulador, né, ou indicador universal. Né? Eles são essas hastezinhas aqui de plástico com um material, né, preso aqui. Você mergulha essa haste na solução. Dependendo do padrão de cor que fica
né, esses 4 pedacinhos aqui, né, do indicador, você tem um tipo de pH. Vamos supor que você mergulhou e ficou com essa coloração. Veja que ela está mais próxima daqui, ó, dessa cor aqui, né? Esse segundo aqui um pouco esverdeado, ainda não muito intenso, que seria pH 6. Tá? Então, dependendo das colorações, você vem e compara aqui, né, no rótulo, né, do produto, e você tem a identificação. Tem o papel de tornassol, que é esse papelzinho aqui, mergulha também em solução, dependendo da cor, né, você também sabe qual é o pH. Um bastante usado, né, comercialmente em alguns laboratórios que as pessoas fazem é o indicador de repolho roxo. Você faz o extrato, né, pega o repolho roxo, ferve, né, um pouquinho ele em água, depois espera esfriar. Essa solução do repolho roxo, dependendo do pH, ela tem uma coloração. Veja só, se for bem ácido, fica mais avermelhado. Depois uma acidez não tão pronunciada, fica violeta, depois azul. Depois, quando vai ficando mais básico, né, alcalino verde. E extremamente básico, né, pHs aí por volta de 13, 14, ó, ele fica amarelo. E alguns outros, né, também comerciais que a gente tem, ó, com esses nomes, que é azul de timol, laranjado de metila, vermelho de metila, azul de bromotimol. E a coloração dele dependendo do pH. São indicadores, né? Tem esse nome porque, dependendo da cor que ele se encontra, eu tenho, né, um indicativo de qual é o pH. Bom, como é que a gente faz na prática a titulação para determinar a concentração de uma espécie desconhecida? Então, aqui na bureta, a concentração do titulante, que é conhecida, o conhecido a gente chama de titulante. O volume do titulante eu vou determinar durante a titulação, porque essa bureta é graduada, né? Então, à medida que eu vou gotejando aqui, eu vou vendo o indicativo de qual é o volume que eu estou gastando. A hora que eu paro, eu faço a leitura e sei qual é o volume que eu utilizei. Aqui, o volume eu que escolho no começo. Se eu usar uma pipeta de 20, eu coloco 20. Se eu usar de 10, coloco 10 ou 15. São esses os valores, né, normalmente que a gente utiliza. E a concentração do titulado é a que eu quero determinar. A gente sabe, então, que no final da titulação, a hora que neutralize o pH é 7, a quantidade de H+, fica igual à quantidade de OH-, é o final da titulação. Né? Lembrando que concentração é número de mols pelo volume. Se eu isolar aqui o N, passar o V multiplicando, eu tenho que a quantidade aqui em mols é a concentração vezes o volume. Se eu substituir aqui na fórmula, né? Então, se o N é M vezes V, né, eu posso falar que a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Esta equação é válida se eu tiver ácidos, né, com um próton só, né, monoácidos e monobases. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um exercício para ver como é que a gente pode usar esses conceitos. Ele diz aqui, ó, uma solução contendo, né, 0,252 gramas do ácido nítrico é titulada com uma solução 0,25 mol/litro de NaOH. A pergunta é, quantos ml da solução básica, né, desse daqui, são necessários para neutralizar completamente essa massa aqui do ácido? Ele deu que a massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol e do NaOH, né, hidróxido de sódio, é de 40 gramas por mol. E aqui nós temos as alternativas. Lembrando, então, que, né, a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Como é um monoácido e uma monobase, eu posso usar direto essa equação. Lembrando, né, que número de mols é a massa pela massa molar. Tá? Então, a massa
que ele deu aqui, né? E as equações que a gente usa dependem muito do enunciado, né? Se ele dá massa, se ele dá concentração direto, se ele dá o volume, a gente tem que raciocinar um pouquinho e verificar quais são, né, as equações que são mais plausíveis, né, de serem usadas para resolver o exercício. Então, número de mols, massa por massa molar. Porque ele deu, né? Ele deu que a massa do ácido é essa e deu que a massa molar do ácido é essa. Então, 0,252 dividido por 63. Eu sei, então, né, fazendo essa conta, que a quantidade em mols do ácido é 0,004. Então, eu tenho a informação já direta. Ele já, né, nos permite calcular o N, que é a multiplicação da concentração vezes o volume. Ele não deu a concentração e nem o volume. Ele deu o número de mols, que já é essa multiplicação aqui. 0,004. Então, eu tenho essa informação. Eu vou igualar, então, com a concentração da base e o volume da base. Então, número de mols do ácido, acabamos de calcular. A concentração da base que ele usa aqui é 0,25 mol litro. E aí eu consigo determinar o volume da base que será necessário para neutralizar essa quantidade de ácido. 0,25 aqui multiplicando, passo dividindo, passou dividindo, eu determino que é 0,016 em litros, né, porque está dado aqui em litros, mol por litro. 0,016 litros, ando com a casa aqui, né, com a vírgula, 3 casas, então eu tenho 16 ml, na verdade. Essa quantidade em litros corresponde a 16 ml. Isso significa, então, que a alternativa correta aqui é a letra D. Valeu, pessoal. Até a próxima.